sem demoras, a nossa aula além do básico de óleos essenciais. E hoje a gente começa no tema 3, da aula 3, vida livre de substâncias tóxicas. Eu vou dizer, essa é uma das minhas aulas favoritas, porque realmente mudou bastante para mim, uma vez que eu comecei a mudar algumas coisas aqui em casa. E eu não fazia ideia até começar a estudar sobre isso. Então, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou a nerd dos óleos, eu uso óleos essenciais há pelo menos uns 3 anos, sou novinha nesse campo, para ser bem sincera, tem muitas pessoas que têm muito mais tempo de uso de óleos essenciais, mas esse curto tempo que eu tenho já é o suficiente para eu entender o quanto essa ciência adormecida que hoje está acordando faz uma grande diferença nas nossas vidas. Então, eu tenho uma mãe médica e eu vim de uma, vamos dizer assim, uma família médica, então eu estudei durante muitos anos na Faculdade de Medicina da USP, na qual eu fui a pessoa que desenvolveu parte da equipe audiovisual da telemedicina, que hoje é o que a gente usa por conta da pandemia, ainda bem, passei os últimos 15 anos tentando fazer a telemedicina virar como parte do nosso cotidiano, então eu fico muito feliz da gente poder ter o acesso à tecnologia. Então eu estive muito envolvida com conteúdos médicos durante boa parte da minha vida profissional e acabei me envolvendo depois com a parte educacional artística, mas isso é uma área que sempre ficou no meu coraçãozinho, porque está muito próximo de mim. Então, vamos lá. A gente vai ver toda essa escadinha aqui, onde a do Terra foca muito. Inclusive, tem muitos consultores de bem-estar que vão sempre ajudar a gente a entender o quanto uma consulta de bem-estar, que é uma coisa muito simples, a consulta de bem-estar por uma coisa menos consulta, porque consulta parece uma coisa meio de médico, e nós, como agentes, né, consultores de bem-estar, nós estamos mais voltados para dar o caminho para a pessoa entender por ela mesma que aquilo faz bem para ela, então é somente um empurrãozinho, talvez uma ponte, basicamente é o que os consultores de bem-estar devem focar, é ser uma ponte de informação para as pessoas entre o ponto A e o ponto B. E essa escadinha é uma das coisas mais importantes que a gente vai focar durante todo o processo de ensino na do Terra. E com relação ao acúmulo tóxico, a alimentação, a gente teve uma aula específica de alimentação e tem tudo a ver, principalmente porque nossos alimentos, eu não vou entrar em detalhe aqui, eles têm sofrido muitas mudanças. Nós temos esse plano de refeição, né? E eu gosto muito porque isso é uma coisa que a gente ensina as crianças e eu adoro as formas simples de aprender as coisas, né? Então, tudo aquilo que você tem alto teor de água, frutas, vegetais inteiros e frescos, ela está no campo da mão inteira. Então, os 5 dedos abertos é aquilo que você deve encher o seu prato, deve ocupar a maior parte da sua alimentação. E aí, quando você move, você tem ali, fechando a mão, são o plano de refeição de carboidratos, legumes, proteínas vegetais, frutas, né? Então, esse é onde você deve ter uma quantidade menor desse tipo de conteúdo, e aí se você move mais, abre sua mão e a palma da mão por dentro, são as proteínas animais, as nozes e sementes ricas em proteínas, e aí vai depender, obviamente, se você ingere ou não proteína animal, então tem as variações disso, e tem o plano de refeições, que é o dedinho, que são as coisas que têm açúcares simples, chocolates e sobremesas. A gente sabe que muitas das vezes pode até ser mais difícil evitar esse tipo de coisa, mas eu sou a favor da pessoa que, ao invés de você fazer coisas radicais com relação à sua alimentação, começa diminuindo as coisas que você come, as coisas que você tem vontade de comer, e adiciona óleos essenciais para cortar essa vontade de comer essas coisas, como gengibre, um óleo essencial como o Smart Sass, a gente vai falar dele, que pode ajudar muito a gente a cortar um pouco dessa vontade, principalmente no finalzinho da tarde, ou até mesmo depois do almoço. Então, pode ser coisas que a gente pode acrescentar, tá bom? Uma opção muito interessante é o Twin Shake Smart Sass. Eu não uso ele todos os dias, mas ele é uma alternativa interessante, principalmente às vezes você está corrido, não fez um bom café da manhã, ele é uma opção interessante, tem gente que gosta de fazer jejum intermitente, então, obviamente, tem algumas opções que você pode fazer. O que eu tenho aprendido muito é que o corpo, ele responde cada vez melhor se você vai alternando as opções. Se você come exatamente a mesma coisa todos os dias, é algo que o organismo ele não vai responder, ele não vai realmente ter o que ele necessita.
Então, ele precisa de uma troca de nutrientes. Então, essa opção é muito interessante. Eu não sou a favor de você ser uma pessoa que come shake para o resto da vida. Eu não vou comer e vou usar shake. Eu acho isso uma péssima opção para o organismo, em questão até de minerais e a forma como você vai dar riqueza para o seu organismo, né? Então, de fato, eu acredito muito que essas são opções que você pode ir trocando ao longo da semana, e realmente tem essa questão de baixo teor de gordura, e tem fibras, é muito importante. Fibras, muitas das vezes, a gente não consegue somente do alimento, então é interessante agregar fibras à nossa alimentação de uma fonte segura, né? E uma das coisas que eu aprendi a respeito dessa área, e isso tem feito uma mudança muito grande na minha vida, é que você não deve começar grande, você deve começar com coisas que você vai sentir praticamente vergonha de fazer, sabe? 1 minuto de polichinelo todos os dias é melhor do que nada todos os dias. Então, é como se você fosse fazer uma coisa naquele dia que vai te fazer sentir vergonha por fazer, porque você vai ser péssima naquilo. A maioria das pessoas começa a fazer algo e não continua, porque é aquela sensação de que você está fazendo aquilo de forma errada, ou porque você não está sendo bom o suficiente, atinge muitas das pessoas e elas param de fazer. Ok? Então, uma opção aqui é começar bem básico, quase sentindo vergonha por fazer. Nossa, 1 minuto de polichinelo, só isso? Só isso. Amanhã vai ser a mesma coisa. E se você conseguir fazer isso por uma semana, isso vai ser uma coisa fantástica que vai agregar. Não se incomode agora. Você vai agregar, uma vez que aquilo já está parte da sua rotina. Ok? Então, essa é a minha dica com relação a essa parte aqui. Aparício, seja bem-vindo entre nós. Olá, pessoal, boa noite. Tudo jóia por aí? Tá meio corridão aqui, mas eu passei aqui para dar um oi e para ter certeza que a Letícia não está judiando muito de vocês. Daqui a pouco eu tenho que sair, mas eu só queria vir aqui privilegiar esse grupo maravilhoso e te agradecer mais uma vez, Letícia, por tudo que você está fazendo por nós aí. Mas a nossa proposta é essa, não é? Compartilhar os olhos com todos, Letícia, porque é uma notícia tão boa, uma coisa tão boa, que todo mundo tem que ter. Né? E aqueles que querem se associar a gente no futuro, nós estamos aqui, a gente não vai para lugar nenhum, como a gente já conversou isso várias vezes. Esse é nosso 3º ano rodando isso, né? Então, a gente também não é marinheiro de primeira viagem. Então, a gente sabe muito bem a nossa proposta e a gente sabe o nosso porquê, o nosso motivo. Né? Então, e, obviamente, só tem a agregar. É muito importante que a do Terra seja forte, né? Então, se a gente abre o caminho para que todo mundo possa ter acesso à informação, isso solidifica a empresa no nosso Brasil, e a gente quer que esses produtos estejam acessíveis para nós por muitos e muitos anos. Então, e muita coisa boa vai continuar saindo, como saiu o óleo de rosa, o Rose Touch agora na convenção, né? E outros óleos maravilhosos. O Aparício, ele é desses que toda vez que lança um produto ou outro, ele fala, como é que eu consigo mais de um? Porque às vezes é um por ID, né? Letícia, por favor, você pode me ver se você tem um seu aí para eu mandar para minha esposa? Ele tem uma dessas. Letícia, você pode me mandar o seu rosa? Você pode me mandar o seu palmarosa? Eu nunca consigo, porque o Aparício me rouba todos eles. Eu posso, por favor? Minha esposa ama esse palmarosa. Então, Então, eu tô atrás do Ravinsara, tá, pessoal? Se alguém tiver alergia, entre aspas, do Ravinsara, fala comigo. Sucesso lá e cuida da Marne, Aparício. Obrigado, deixa comigo, vou cuidar. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos lá, gente. E aí, a gente tenta entender o que seria exercício. Não tem como fugir disso. Veja bem, ser ruim naquilo é melhor do que não fazer absolutamente nada. Então, essa sensação de que eu não estou fazendo o suficiente, que eu não estou sendo bom o suficiente, que eu não estou sendo que nem a atleta que eu vi nas redes sociais, isso é uma bobagem. Começar pequeno, a ponto de você sentir que você está fazendo nas coxas, é melhor do que absolutamente nada, porque são esses pequenos hábitos que você coloca todos os dias, que puxa, eu não posso deixar de fazer aquele 1 minuto daquele tipo de exercício, porque é só 1 minuto, e é uma vergonha não passar o dia sem fazer aquilo. Então, é exatamente esse tipo de sentimento que a gente quer criar aqui. E aí você vai aumentando esses minutos à medida que você tem 1, 2 semanas e você consegue fazer aquele primeiro 1 minuto.
E isso isso se chama hábito, é você conseguir fazer algo tão ridículo que ao longo do tempo você vai agregando isso na sua rotina, porque o mais importante não é o tempo que você despende ali, o mais importante é qual momento da sua rotina que aquilo se encaixa. E veja bem, não ter tempo não existe. O que você não tem, o que nós não temos, é prioridade. Tempo é igual a prioridade. Então, o exercício, ele sempre vai ser a coisa mais importante para que tudo que a gente está falando aqui a respeito de saúde faça sentido e para que você possa viver mais tempo. Não tem absolutamente nada que nenhum profissional e nenhum cientista que tenha estudado toda a parte do corpo humano vá te dizer, olha, não precisa, viu, inventar uma pílula mágica e você pode ficar sem fazer nada. Isso não existe. Pelo menos, atualmente, na medicina, não existe, ok? Então, essas são 3 tipos de sequência, né? Que o aeróbico e o treinamento de força, ele deve ser paralelo, isso de uma forma ideal, mas lembra, se você não consegue ainda chegar nessa forma ideal, não se preocupa com isso, a gente chega lá. Você tem que colocar a meta não é, né, a meta pode ser uma coisa melhor no futuro, mas por agora, a meta é fazer pequenas coisas diárias. E a flexibilidade, ela é uma coisa muito importante, no caso, todos os dias. E aí pode envolver caminhada, pode envolver alguma coisa que tenha a ver com essa questão de fazer os movimentos, né? A corrida, ciclismo, ele entra no aeróbico para algumas pessoas que gostam desse tipo de coisa. E aí você pode alternar aquilo que lhe fizer melhor, tá bom? E, obviamente, a gente tem a linha do Deep Blue, e aqui a gente não tirou a linha polifenol, porque pode ser que um dia a gente tenha aqui no Brasil, que é o único Deep Blue que você pode ingerir. Fora isso, dentro dessas cápsulas, você não pode ingerir nenhum outro Deep Blue que tem aqui no Brasil. Esse é um Deep Blue que tem nos Estados Unidos, e ele é complexo polifenol, mas a gente espera poder ter no futuro. Outra coisa que você pode agregar, seja o copaíba, seja para quem tem o cananga, né? Quem comprou o kit da convenção, veio o cananga. Se você adicionar cananga com lemongrass ou cananga, lemongrass e copaíba, você vai estar agregando uma excelente ação de beta-cariofileno para os músculos, para você ter essa relaxamento dos seus músculos, ok? Então é uma ótima opção para que você pode usar. O lemongrass é um dos óleos essenciais mais baratos da Terra e ele por si só é um dos óleos mais incríveis, tá? Então, não só ajudar a acalmar o corpo na questão de massagem, mas ele também pode ser usado internamente, que também é um excelente óleo essencial internamente. Vamos lá. Descanse e reduza o estresse. E aí entram os óleos essenciais calmantes, o Balance, o Lavanda, os óleos essenciais que têm uma composição que vai nos trazer relaxamento, né? Então, seria a química linalol presente, né? Outro óleo essencial que tem essa química linalol é o bergamota, é um outro óleo essencial que é meio cítrico, mas ele tem essa composição junto com o lavanda, né? Serenity, Wild Orange também tem um pouquinho de composições para relaxamento, né? Na linha do linalol. E o On Guard, é interessante ele estar aqui presente, mas se a gente não tem uma boa respiração, muitas das vezes isso não vai nos dar um bom relaxamento. Então, ele limpa o ambiente. O On Guard é um dos óleos essenciais mais usados em centros clínicos de pacientes com câncer nos Estados Unidos, com os hospitais que têm parceria com a Terra, né? Então, esse óleo essencial ele é muito difundido para aumentar não só a imunidade, mas também para ter a limpeza do ambiente, das vias respiratórias. Você pode acrescentar o Breathe, se você quiser, é um componente interessante também. E aqui você também está vendo o vetiver junto com o Wild Orange, muito interessante a combinação de ambos. Se você for usar um óleo cítrico, principalmente para você fazer massagem, tenta evitar a exposição ao sol, tá bom? É só a preocupação que a gente tem, óleos cítricos e sol. O único óleo cítrico que você pode usar e sair no sol é o Green Mandarin, ou a mandarina verde. Por conta dele ser colhido muito cedo, ele não produz ali uma química, que essa química é o que faz a interação com a fotossensibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Subindo um pouquinho, nós temos a redução do acúmulo tóxico, e aqui é o principal foco. A gente tem que entender toda essa escadinha para a gente entender o acúmulo tóxico, mas esse é o principal foco dessa aula. E eu estava falando
hoje com a Rosana, a rainha do meu lar, a minha diarista, e ela veio falar comigo porque ela tem tomado recentemente o limão, e somente o limão tem feito uma diferença absurda na vida dela, né? E ela fala que ela sentia muitas dores, porque ela ficava muito inchada e tinha várias coisas acontecendo, e só o fato dela tomar limão já fez uma diferença muito grande. E ela é uma pessoa que usava óleo essencial só quando sentia algo. Ah, eu sinto alguma coisa, vou usar o óleo. Eu sinto alguma coisa, tal óleo. Me perguntava, qual óleo eu uso porque eu estou sentindo tal coisa. E aí eu comecei a trabalhar com ela aos pouquinhos, agregar pequenos óleos, aos pouquinhos, na rotina diária dela. E hoje ela falou, puxa, faz uma diferença enorme quando isso fez parte da minha rotina, ao invés de eu estar sentindo uma dor ou estar tendo alguma coisa, e aí vai lá e tapar com o óleo essencial. Há pouca coisa que o óleo essencial pode fazer por você se você usa ele dessa forma, né? Então, você está sempre correndo atrás da doença e não prevenindo, né? Então, hoje eu acrescentei na rotina dela o Copaíba, uma vez que ela me falou a respeito de questão de dores, eu falei, legal, vamos trabalhar com a questão do o que o limão pode fazer para você para desintoxicar, mas o Copaíba pode fazer para você para antecipar, para evitar uma inflamação. Então, é muito interessante você ter também o protocolo de ação do agora, do problema que você está tendo agora, e um protocolo de prevenção junto. Isso pode ajudar muito também. E aí, aqui temos uma sugestão de detox por 30 dias, ok? É uma sugestão dada pela do Terra Americana, então essa é uma apresentação traduzida de lá. E olha só que interessante, né? Durante todos os 30 dias, nós temos o complexo vitamínico, os 2 complexos vitamínicos que nós temos no Brasil, e nós temos alguns óleos que vão acrescentando ao longo das semanas. Então, nos primeiros 10 dias, tem o Smart Insace e o Lemon, para ser usado 2 gotas na água, né, de manhã e a parte da tarde, exatamente para que a gente não possa ter o uso de um óleo cítrico muito à noite, né? E o peppermint para inalar, né? Principalmente inalar, e o que sobrar você pode colocar nas têmporas e no pescoço, é muito gostoso também, exatamente para abrir as vias aéreas e ter um pouco mais de energia, certo? Então, nos restantes dos dias, nos próximos 10 dias, você tem aí, vai agregar, então, os endócrinos. Os endócrinos, ele é um poderoso detox junto com o limão, e principalmente pelas propriedades que ele tem presentes, a gente pode falar um pouquinho quem tiver alguma dúvida, e ele também é usado para ser colocado na água, e quando você coloca nos últimos 10 dias do final do mês, você acrescenta orégano e melaleuca topicamente nos pés. Então, 2 vezes ao dia é o ideal para que você possa usar orégano e melaleuca nos pés, por esses 10 dias, né, 9 dias ali. E ali, no último ingrediente, é o PB Assist. Nós não temos ele no Brasil, mas nós podemos substituir ele por probióticos. Então, na última semana do mês, adicionar probióticos pode ser uma boa opção. Geralmente, as pessoas que usam probióticos, e eu uso o 20B, que é um excelente, se não me engano, é da Ultra Farm, eu não sei exatamente qual é a empresa, mas o 20B é o que tem o maior diferentes tipos de lactobacilos e diferentes tipos, ele é bem completo mesmo, talvez o mais completo que eu consegui encontrar, e é o que minha mãe indica para os pacientes dela também. Então, o que nós temos aqui no Brasil é o 20B, e o que eu faço? Eu não uso ele por o mês inteiro, né? É um erro pensar que você vai usar durante todo o mês. Geralmente, para algumas pessoas funciona tomar um dia sim, um dia não, para outras pessoas funciona tomar 2 dias sim, 2 dias não, vai depender muito do seu ritmo, mas é interessante que você faça esse teste durante esse processo de detox, tá bom? Lembrando que terminou esses 30 dias, você pode usar um outro protocolo, você pode continuar a usar o Lemon, se você gostou da prática dele na água, você pode acrescentar outros óleos, substituir, lembrando que a gente não deve ultrapassar 25 gotas, né, de uso interno de óleos essenciais, exatamente para não causar toxicidade. O Slim Ensase, que está aqui, na verdade é o nosso Smart Ensase, quando veio para o Brasil ele mudou um pouco o nome, porque já tinha uma marca registrada com o nome de Slim Ensase. E aí são esses componentes, o mentol, né, a menta, o gengibre, o lemon e a grapefruit e a canela. Então, a sequência desses óleos essenciais produzem
esse aumento de metabolismo, essa vontade de não comer doce, tirar a vontade de comer doces é um dos complexos mais interessantes do Smart Sassy, e tem muitas pessoas que têm muito sucesso em ajudar, veja bem, exercícios, alimentação, todo esse processo de carga tóxica, tirar também a questão de descansar, e o Smart Sassy, por conta de ajudar a aumentar o metabolismo, ele entra dentro desse núcleo de forma fantástica, ok? Então, adicionar na água, ou na cápsula, ou diretamente na língua, né, no sublingual. Lembrando que ele vai ser um pouquinho ardidinho para algumas pessoas que têm mais sensibilidade, mas super passa tranquilo, é até uma questão de costume também. Geralmente 2 gotas, a gente nunca vai passar dessa contagem, sabe, 2 gotas pela manhã, 2 gotas depois do almoço, com raras exceções, 2 gotas à noite. Você começa sempre pequeno, sempre. Tem pessoas que começam com 1 gota de manhã, 1 gota à tarde, e depois agregam para entender como é que o organismo processa aquilo. Não necessariamente você precisa começar com muitas gotas, isso é uma ideia muito errada que a gente tem. Começa pequeno, até porque pode ter outros óleos que você está tomando, se você adicionar, por exemplo, o limão. Então, se você toma 2 gotinhas de limão, acrescenta o Smart Sassy, vê como fica. E você tem que fazer o cálculo de todos os óleos que você está tomando por dia, até porque isso não pode virar. Veja bem, água demais atrapalha, pode matar também, não só atrapalha, mas se você tomar 4 litros de água em 20 minutos, o seu cérebro vai entrar em total colapso. A própria água se torna um inimigo se você fizer do jeito errado, ou seja, tomar demais. Então, a gente entende que tem muitos artigos e muitas pessoas dizendo como você deve tomar cuidado com os óleos essenciais. Sim, você deve tomar cuidado com os óleos essenciais, você deve tomar cuidado com água, você deve tomar cuidado com absolutamente tudo que você ingere. Por quê? Porque se você ingerir demais, isso vai criar uma toxicidade no seu organismo, é óbvio, ok? Não estou aqui falando nada que não seja uma obviedade dentro da área clínica e médica, ok? Então, sem dúvida alguma, Cibele, tomo todos os dias e percebi a vontade de comer doces diminuiu muito, além de aumentar a disposição. Não fico sem. O Smart Sassy tem sido um amiguinho de várias pessoas. Eu gosto muito de fazer o meu próprio Smart Sassy, porque eu controlo um pouco a quantidade, e por uma questão de gosto, eu gosto de usar umas outras formas, né, do Smart Sassy. Mas o Smart Sassy em si é um óleo essencial bem interessante para difundir, no meu caso. Eu gosto dele no difusor, engraçado isso. Mas tem muitas pessoas que usam ele de diversas formas, e uma das mais comuns dele é usar internamente. Então, 2 gotinhas, começa pela manhã, você coloca ali um pouquinho a parte da tarde, não mais do que isso, e vai observando. É uma frequência, começando um pouquinho, com frequência. Essa é a melhor forma de usar os óleos essenciais, tá bom? Eu quero apresentar a vocês, então, agora essa próxima etapa. Vão ser 10 minutinhos, mas 10 minutos muito importantes para falar exatamente da questão da toxicidade, daquilo que a gente coloca na nossa casa, daquilo que a gente coloca na nossa pele, aquilo que a gente usa no shampoo e afins, tá bom? Não faz muito tempo, os ingredientes eram legíveis, as fragrâncias eram reais e os produtos de limpeza eram seguros. E o queijo, bom, o queijo era queijo. Sim, era uma vez, os produtos eram, na verdade, produtos da natureza, mas ao longo do século passado, indústria após indústria, que abandonou a fonte para usar sintéticos e a pureza para obter lucro. Mas o que isso significa para a sua saúde? A preocupação está aumentando com os riscos de carga tóxica. A maior parte, nossos corpos são bastante hábeis em filtrar e descarregar as toxinas, o que é importante, uma vez que algumas toxinas não são facilmente evitadas. O corpo humano só pode filtrar um limite até a carga vir tóxica fisicamente. Embora não se possa controlar muitas das toxinas ambientais do dia a dia, você pode excluir as centenas de toxinas que se escondem em seu próprio armário e gavetas. De fato, os estudos descobriram que apenas um esquife de ar comum, o ambientador, libera cerca de 100 contaminantes. Muitos perfumes e colônias contêm ftalatos. A ciência sugere que pode estar ligado a problemas de reprodução e desenvolvimento. A maioria dos produtos usados para limpar a casa provavelmente deveria vir com um traje de proteção completo. E nem sempre foi assim, e não precisa ser. Produtos puros e eficazes existem e trazem o melhor da natureza para a sua rotina diária. A escolha é sua. Do Terra.
busque pela pureza. Olá pessoal, meu nome é Lauren Bush, sou casada com meu namorado do colégio, Josh Bush, e eu sou mãe de 9 filhos incríveis. Na minha vida antes da Terra, eu era uma enfermeira médica na UTI, cerca de 95% dos meus pacientes foram ventilados, então você poderia dizer que cuidados respiratórios são a minha praia. E assim, embora eu saiba que estou aqui hoje por causa da minha formação médica, na verdade eu quero começar compartilhando informações que aprendi por causa do meu título mais precioso, que é ser mãe. Quando minha filha Chloe tinha 9 meses, ela foi diagnosticada com um problema respiratório realmente assustador. O processo para mim como mãe e enfermeira médica é que a gente consegue um diagnóstico, recebe algum medicamento e nós continuamos com o nosso caminho. O problema é que não foi bem assim. Os médicos não conseguiam descobrir o que estava causando seus ataques e eles não conseguiam descobrir por que os medicamentos não funcionavam e nem conseguiam descobrir o que aconteceria se ela continuasse na medicação por um tempo prolongado. Chegamos num ponto em que o médico disse, não sabemos como ajudar. Encontrei essa citação incrível que realmente resume nossa jornada, ou seja, se você não conseguir entender a causa do problema, é impossível resolver. Veja, no início da nossa jornada, eu tinha um amigo que me contou, você está aberta a experimentar óleos essenciais? Felizmente, meu ego atrapalhou totalmente. Eu pensei, você não faz ideia de como minha filha está doente e você não tem ideia de como eu sou inteligente. Eu sou enfermeira. Se havia algo que iria ajudar minha filha, eu ou os meus colegas já teriam ouvido falar. O meu ego ficou no caminho por 3 anos. 3 anos de insônia, 3 anos vendo minha filha sofrer, até chegarmos ao ponto de desespero total e absoluto. Então eu abri para ele e disse, sim, eu estou disposta a tentar óleos essenciais. E embora nossa primeira experiência com óleo essencial foi suficiente para me tornar uma pessoa que crê instantaneamente, foram as mudanças no estilo de vida que vieram junto com a do Terra que teve um maior impacto na saúde da minha família. Tenho um pouco de vergonha de admitir, mas minha rotina era muito tóxica na minha casa. Todas as mamães que estão assistindo isso agora, por favor, tenham um pouco de paciência comigo e saiba que eu aprendi muito. Minha rotina diária parecia um pouco assim, todo dia. Eu desço e acendo algumas velas por causa do ambiente. E eu ia lá e verificava todos os plugins da minha casa e via se eles precisavam de novos cartuchos. Pego e borrifo cada superfície em minha casa. Algumas vezes por semana, na verdade, e coloco o pó de carpete, porque até o carpete precisava cheirar bem para mim. Quando se tratava de lavanderia, eu realmente escolhi meu sabão em pó, baseado em quão forte minhas roupas iriam cheirar depois da lavagem, versus como minhas roupas sairiam limpas da lavagem. Na verdade, foi assim que escolhi meu sabão em pó, meu amaciante, a barra que estava na secadora e os extras que eu colocava na secadora. Mas uma coisa que eu achava que tinha descoberto como título de melhor mãe era como eu mudei os lençóis. Uma vez por semana eu pegava um frasco de talco para bebês, polvilhava em todo o colchão. Então eu colocava os lençóis em seguida com um cheirinho de talco. Porque eu amava meus filhos acordando com um cheirinho de talco. Eu não sabia o que eu estava fazendo para minha casa parecer mais limpa e cheirosa, estava causando os problemas que estávamos procurando desesperadamente por soluções. Então, vamos falar sobre a causa da doença e há 2 grandes culpados que quero focar. Um é a deficiência nutricional. É um grande problema. Em segundo lugar está a exposição tóxica. Alguns podem argumentar que a genética desempenha um papel nisso, e eu quero que você pense em genética sim. Se a sua avó foi exposta enquanto estava grávida da sua mãe, e que a sua mãe foi exposta enquanto estava grávida de vocês, e o que você está sendo exposto agora, porque todas essas influências, todas essas exposições químicas vão influenciar a nossa genética hoje na sua vida. As coisas que você está exposto são coisas desencadeadoras chamadas epigenética. Podemos ativar certos genes e podemos desligar certos genes. Aqui estão os 2 artigos incríveis, e acredito ou não, eles foram publicados 1 ano de diferença. O primeiro é da ABC News, que diz, a mulher em média é exposta a cerca de 168 produtos químicos diariamente. Huffington Post é o mesmo artigo. 1 ano depois,
A mulher média agora está exposta a 515 produtos sintéticos químicos. E o que é mais dramático para mim é o aumento de exposições químicas na última parte do título, sem saber. E qual é o problema? Como não sabemos o que estamos colocando em nosso corpo? Este é o problema. Como consumidores, pensamos, está na prateleira, foi testado, tem que ser seguro. Nunca ninguém venderia algo que não é bom para a minha saúde, certo? Isso seria incorreto. Na verdade, se olharmos apenas para a indústria cosmética, que é algo que colocamos na nossa pele no dia a dia, existem mais de 10 mil produtos químicos que entram em formulação. Agora, alguns países realmente incríveis que conseguiram, e eles estão olhando para os produtos químicos, e eles baniram cerca de 1.400 dele. Infelizmente, os Estados Unidos não estão entre eles. O FDA proibiu apenas 11. Agora eu quero colocar meu chapéu de enfermeira de volta e quero que você veja quais são os impactos desses produtos químicos na nossa saúde. Primeiro, eu preciso abordar a saúde hormonal. Acho que este é o tema que mais temos que ter consciência, mas definitivamente o menor respeito, porque nós o descartamos como um problema de humor, sabe? Acho que você não entende como esses hormônios funcionam. Você vai me obrigar a fazer algo que vai te alarmar, mas olha só, nossos hormônios controlam muito mais do que isso, tá? É o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento, metabolismo. Você sabia que diabetes tipo 2 é um desequilíbrio hormonal, sexual, uma função em reprodução? A maioria de nós provavelmente também viu essa foto da célula bem aqui, e o Dr. Hill falou sobre o poder do fitoestrogênicos. Mas eu quero que você se concentre nos pequenos pontos vermelhos, os xenoestrogênios. E eu quero que você entenda que xenoestrogênios é realmente um termo onde os produtos químicos que limitam o estrogênio ou têm uma grande influência no nosso nível de estrogênio. Somos consultores de bem-estar, pessoal. Estamos realmente cumprindo esse título se oferecemos uma única solução para o problema, mas não ensinamos como eles estão causando o problema, de que precisam de uma solução. Isso está afetando nossos bebês em gestação, causando defeitos de nascença, está afetando nossos adolescentes, causando uma epidemia de saúde mental. Sim, é um problema de saúde dos homens também. Quando você compara os dados, um homem de 50 anos hoje tem o mesmo nível de testosterona de um homem de 70 anos de 1950. Você não está sendo poupado também. Sei que parte do que amo é a ciência e pesquisa, e eu poderia fazer isso o dia todo. Eu tenho certeza que é um grande grupo de vocês que adorariam ver 1000 slides disso. E também está uma outra metade de vocês que dizem, por favor, não manda tanta ciência. Mas eu resumi em um slide. Eu acredito que os dois grupos vão ficar felizes. Eu quero que você saiba que existem dezenas de milhares de pesquisas, artigos sobre exatamente o que os produtos químicos fazem com o nosso corpo. A exposição a produtos químicos tem sido associada ao aumento de taxa de câncer, asma, autismo, ansiedade, depressão, infertilidade, defeitos de nascença, obesidade, resistência à insulina e outros problemas de saúde. Muitos desses produtos químicos nunca foram testados para segurança. Além disso, eles se acumulam no corpo e interagem de maneiras potencialmente prejudiciais. Nossos bebês estão nascendo com centenas de produtos químicos já acumuladas no corpinho deles e ainda enfrentam uma vida inteira de exposições. Então, como nós podemos ajudar? Em primeiro lugar, você não pode evitar todos. Todos esses produtos químicos estão em nosso carpete, o piso de vinil, o revestimento em fios e cabos, cortinas de chuveiro, capas de chuva, brinquedos de plástico, seu carro, volante, o painel, mudanças de marcha, seus dispositivos médicos e a nossa comida. Sim, nossos corpos, como o meu filho, estão literalmente gritando por ajuda. Tornou-se vital eliminarmos o máximo possível. Nossos cuidados domiciliares e nossos cuidados pessoais estão completamente sob nosso controle. Além disso, a Duterra tem uma solução. Temos produtos incríveis que cobrem quase todos os aspectos dos nossos cuidados pessoais e limpeza de nossas casas. E se a Duterra não tiver, algumas incríveis empresas que também podem ter ou aprender a fazer por você mesmo. E eu sei que algumas pessoas estão revirando os olhos quando eu falo faça você mesmo. Mas eu gostaria de lembrar a você, eu tenho 9 filhos, eu ensino em casa, administro um negócio na Duterra e posso fazer
todos os meus produtos em cerca de 3 ingredientes, e um deles sendo um óleo essencial, em uma jarra reciclada em menos de 1 hora. Você tem tempo e recursos. Gosto dos meus produtos como gosto das pessoas, não tóxicas. É nosso trabalho como consumidores saber o que estamos comprando, mas é nossa responsabilidade como consultores de bem-estar ajudar e ensinar outros. A maioria das pessoas não tem ideia do que eles estão causando, os problemas de saúde para os quais estão procurando soluções. Quase perdi a minha filha porque eu simplesmente não sabia. Assumir o compromisso de compreender os impactos da saúde e os produtos que usamos para colocar a terra em nossas casas e ensinar que os outros façam o mesmo para amplificar o seu impacto vai trazer a sua vida de volta para o seu negócio, para que você possa fazer novas conexões com amigos e familiares. Podemos fazer isso, gente. Eu gosto muito dessa aula dela. Da primeira vez que eu assisti, eu falei, minha nossa, eu preciso ter isso em português. Então, obrigado pela paciência de vocês por ouvir a minha voz durante essa tradução. E vamos lá. Vamos continuar aqui, então. A gente viu a parte tóxica, e é muito importante que a gente foque no que está na nossa casa. Então, o que eu fiz com a minha, tá? Vá com calma, não comece jogando tudo fora, a não ser que você tenha um tumor muito sério. Então, eu diria para você absolutamente fazer uma coisa mais radical, se esse é o seu caso. Mas se não é o caso de ninguém aqui, então vai aos poucos, como eu fui fazendo, né? Eu não fui jogando nada fora, simplesmente fui usando e substituindo, e aí eu fui avaliando quais eram as coisas que eu queria substituir, como fazer a máquina de lavar, né, fazer o sabão natural, como fazer isso com óleo essencial. Então, nós temos várias dicas de como fazer isso no site do Gotas da Terra, que tem a parte de guias. Então, gotasdaterra.com tem várias dicas desse tipo de misturinhas. No próprio aplicativo do Essential Life também tem várias dicas de como você fazer esse tipo de mistura de sabão e fazer por você mesmo várias questões, e realmente faz uma mudança muito grande no seu humor, na sua vida, de uma maneira geral. É impressionante, só quem faz e só quem mantém sabe a diferença que isso traz para nós, ok? Agora, cuidados pessoais conscientes. E eu gosto de identificar os cuidados pessoais conscientes como prevenção, por isso que aqui tem o OnGuard e tem o Frankincense, que é o nosso regenerador celular. Então, um excelente óleo essencial para a gente ter presente na nossa vida cotidiana, diariamente, ok? E aí, o que nós temos nesses cuidados pessoais naturais? Não só o creme dental OnGuard, que é uma pasta fora de série, eu nunca vi nada parecido com isso. O duplo, né, tanto o shampoo como o condicionador, eles são excelentes também, excelentes produtos, e eles podem competir com qualquer marca internacional. É inacreditável a ação dos dois. E também o nosso kit de spa, que ele é bem especial, com esses produtos completamente naturais, e que você pode agregar óleos essenciais neles, principalmente na questão do creme, né, o creme base, e esse creme base, esse creme azulzinho, eu uso ele para várias outras coisas também, acrescentando óleos para massagem e tudo mais. Ele é excelente poder ter por perto, tá bom? E a nossa linha Veragem, eu sou suspeita para falar, é uma linha fora de série. Eu uso muito o creme Veragem como o meu creme base para adicionar os óleos essenciais que eu uso no rosto. Então, talvez essa seja a parte principal. A gente falou isso em outras aulas aqui, mas eu volto a falar sobre isso na parte de epigenética. A sua pele é o seu maior órgão. E mesmo se você acha que creme é uma coisa de mulheres, pense novamente. A parte da pele é o seu principal órgão de defesa. Se você cuida da sua pele e trata dela, ela vai ter mais saúde e mais imunidade para combater os agentes que estão ao redor, os agentes tóxicos. Quanto mais você tratar da sua pele de uma maneira geral, é a primeira, é como se fossem os soldados da guerra, eles estão na frente, ali na trincheira. É basicamente o que são a nossa pele para os agentes tóxicos e para as bactérias. Então, é imprescindível que esses componentes sejam completamente naturais. E por isso que, se você usa um creme em que está lá um monte de sintético, um monte de coisa de laboratório, não adianta nada, porque eles vão estar sendo causadores dessas toxicidades do nosso organismo. E é interessante porque a doutora, ela fala de coisas como o volante do carro, o nosso carpete, e aí você fica pensando, puxa, como assim carpete ele tem a ver com questões tóxicas? Não somente a questão respiratória do pó, mas tudo que a gente toca, aparelhos eletrônicos, tudo, as superfícies das coisas,
elas entram em contato, elas são absorvidas para a nossa pele e elas entram em contato com o nosso sangue e nossas células. Algumas não conseguem penetrar, obviamente, na célula, ainda bem, por isso que as nossas células elas trabalham para a nossa proteção, porque senão o nosso código genético seria completamente decodificado e iria mudar, iria ser um mutante, né, um X-Men vivo. Isso não é o que acontece, obviamente, nós temos proteção para isso, mas a gente tem que lembrar, então, tudo aquilo que a gente usa, sabão em pó, o sabão que a gente usa, tudo sintético, o mais baratinho que eu vou comprar, esse sintético está entrando na sua pele, está entrando em contato com o seu sangue. É isso que a gente precisa entender, porque nós somos uma esponja, nossa pele é uma esponja, ok? Então, é por isso que a gente deve ter viver com autonomia, ao saber a informação e entender no nosso dia a dia como a gente pode fazer essas pequenas mudanças diárias. Então, isso vai aos pouquinhos. Aos pouquinhos, eu comecei mudando o meu orçamento, comecei ao invés de usar alguma coisa, eu comecei a jogar coisas que a do Terra tinha para me oferecer, e eu comecei a perceber a mudança. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é colocar uma gotinha de melaleuca no sabonete mesmo para limpar a pele, e é excelente. Então, é uma excelente forma de você usar diariamente para peles que são mais oleosas. Eu não uso diariamente porque minha pele não é tão oleosa, então se eu uso melaleuca todos os dias, minha pele fica um pouco mais seca. Por isso que você tem que ver muito o que funciona para você. Então, eu uso geralmente uma vez por semana o melaleuca, ou a cada 3, 4 dias, exatamente para poder balancear aí por conta da necessidade da minha pele. Então, você pode ver o que funciona para você. Por isso que eu não gosto de acrescentar melaleuca no creme ou diretamente no potinho, né? Eu acrescento a melaleuca na medida que eu vou usando, tá? Mas cada um tem uma experiência diferente, tá? Então, sempre pergunte quais são as minhas prioridades em relação ao meu bem-estar. Veja que lembra que eu falei que não é uma questão de ter tempo, é uma questão de ter prioridade, porque aquilo se torna a sua prioridade, você vai adicionar tempo para aquilo. Então, não é, eu não tenho tempo para nada, é porque a sua saúde não é a sua prioridade. E quando a doença vier, a doença vai ter que ser a sua prioridade, e você vai estar sempre cuidando da sua doença. Então, é isso que a gente quer mudar a sua prioridade, para você ter que cuidar, porque não tem jeito, para você começar a adicionar a sua saúde como prioridade. O que eu quero sentir menos e o que eu quero sentir mais. Por isso que no início, eu vou só voltar rapidamente aqui no início, nós temos cuidados médicos proativos, né? O que seria cuidados médicos proativos? Seria a informação, seria ao reconhecer como está no meu dia a dia, identificar quais são as coisas que eu posso melhorar. O que nós estamos fazendo aqui hoje são cuidados médicos proativos. Nós estamos em atividade, em ação, para cuidar de nossa saúde. E um dos programas que eu acho maravilhoso é o programa de recompensa por fidelidade da Duterra. Esse programa aqui é o programa mais inteligente, falando em questão de mercado, tá? Em qualquer outra empresa que você tem um login para fazer compras, seja a Marisa, seja enfim, qualquer outra dessas sites que tem por aí, qualquer um desses sites não tem um programa tão inteligente quanto o programa de fidelidade. Veja bem, se você simplesmente compra um produto da Duterra e manda entregar na sua casa, você ganha 5 pontos, pelo menos em alguns estados você ganha 7 pontos. O que significa o quê? Que esses pontos vocês podem tirar por produtos grátis. É quase como se fosse um cashback, ou até mesmo para algumas pessoas entenderem melhor, um programa de milhas, tá? Que no primeiro mês, até o terceiro mês, você tem 10%, e isso vai agregando até você ter 30% se você compra todos os meses. Então, veja bem, mas comprar todos os meses não é exigido de você comprar na Duterra todos os meses. Não é essa a finalidade desse programa aqui, mas é para que você entenda os cuidados proativos. Então, se você pelo menos usa um limão de 5 ml, se você mora sozinho, um limão serve. Mas se você mora numa família, talvez um limão de 15 ml seja mais inteligente. Então, um limão de 5 ml, no meu caso, que é o que eu uso mensal, me custa R$25, tá? E somente o limão que eu comprei me dá 5 pontos, porque eu mandei entregar na minha casa, para eu retirar um novo limão no mês seguinte. Só para você entender qual é o cálculo desse programa incrível, né? Então, eu tenho um GARD, um limão, as vitaminas. Então, você define qual é o orçamento que você quer dar para a sua saúde, para a sua ação
de ação preventiva. Ah, puxa, eu gostaria de trocar o meu shampoo esse mês. Então, você agrega ele aos seus cuidados proativos, você vai ganhar pontos em retorno para que você possa tirar outros produtos. Veja bem, nesse programa, que eu acho impressionante, é só para você entender, a gente não só ganha 25% como cliente preferencial, independente se você vai fazer disso um negócio ou não, a do Terra, 85% são clientes, e eu amo esse número, porque se você tira os 15%, que são os consultores de bem-estar que fazem a distribuição do produto, a empresa se mantém. Então, essa galera que fica falando que é do Terra, essa coisa de pirâmide, você só não viu a matemática, você não está fazendo o cálculo, ok? Então, 85% desses membros globais que passam de 11 milhões nesse atual estado, a gente está falando de pessoas que simplesmente consomem óleos essenciais para melhorarem a sua saúde, para melhorar o seu dia a dia, para terem, né, um humor equilibrado, para usar os óleos essenciais porque são agentes naturais e não tóxicos. Somente por isso você tem 25% de desconto ao entrar como cliente preferencial. E veja bem, você tem uma possibilidade de não só agregar aqueles 20% que você tem e a somar os 30% depois de um ano sendo cliente do Terra. Veja bem, depois de um ano, olha só, nos primeiros 3 meses, depois de 3 ao 6º mês, depois de um ano você tem 55% de desconto no total, 25% em dinheiro, porque o produto vai sair mais caro, mais barato para você, e os restantes dos 30% em pontos, ou seja, essas milhas que voltam para você em produtos. Então, como é que eu faço? Que é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu tenho os meus produtos que é base, meus produtos mensais, e tem alguns produtos que eu gostaria de testar para dar uma adicionada, como camomila romana, que eu amo, ou sândalo havaiano. Mas esses produtos não fazem parte do meu orçamento, porque eu tenho um orçamento ali fixo no meu mês para cuidar da minha saúde. E aquele orçamento é um valor que, para mim, é confortável. E você vai achar o seu valor confortável, certo? E ali você vai trabalhando com aqueles óleos, aqueles produtos que você usa, tá? E aí, quando você tiver pontos o suficiente para trocar para aqueles produtos que você quer testar, você vai lá e retira os pontos. E tem produtos gratuitos. Então, esses são os produtos que eu retiro, o camomila romana, o sândalo havaiano, e alguns outros produtos como Rosa Touch. Rosa Touch, eu não comprei Rosa Touch, eu tirei com pontos, eu me sinto muito feliz por isso. Por quê? Porque não fazia parte da minha rotina, apesar de ser um óleo essencial maravilhoso, principalmente para a pele, mas eu já tinha óleos essenciais que eu usava no meu dia a dia, então, opa, vou agregar aqui na minha pontuação, eu retiro esse produto. Então, cada mês eu vou testando produtos diferentes, às vezes eu vou agregando 2, 3 meses para ter um produto mais premium, como um frankincense, muitas das vezes eu retiro com pontos, tá? Então, isso é só para você entender a inteligência desse programa. E para os nossos clientes é a melhor coisa que você pode ter, tá? Nossas dicas essenciais está a eficácia dos óleos essenciais. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, veja o guia de referência. Nós temos esse guia no nosso site, dentro do Telegram também. Óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Então, quando não tiver obtendo os resultados esperados, tente óleos essenciais que têm outras formas de aplicação. Às vezes, um mesmo óleo, mudando a forma de aplicação, pode ter efeitos melhores. Ou às vezes até um óleo em que você agregue, né, por exemplo, o frankincense, que vai potencializar a maioria dos óleos essenciais, pode ser a resposta para essa ação. Tente sempre massagear os óleos essenciais. O uso tópico é uma das coisas mais maravilhosas que os óleos essenciais podem ter. E eles duram mais. Você vai ter eles por mais tempo, ok? A segurança, a gente sempre fala da questão de evitar a exposição ao sol, com os óleos cítricos, usar sempre o óleo de coco fracionado para usar topicamente, e você não precisa ficar neurótica em pensando nas gotinhas, tá? É sempre você adicionar umas gotinhas a mais. Então, vai usar uma gotinha de um óleo essencial um pouquinho mais quente, como o orégano, o canela. É só você ligar um pouco assim, puxa, esse óleo essencial, ele é um óleo essencial quente, orégano, canela, até o próprio lemongrass, às vezes ele pode ser um pouco quente também. Você adiciona 3, 4 gotinhas de óleo de coco fracionado. E aí você vai testando a sensibilidade da sua pele. Você pode acrescentar um pouco mais de gotinhas. Nós temos uma aula sobre a quantidade de gotas e misturas. Mais para frente a gente vai falar sobre esse tema. É um tema maravilhoso também para você aprender a ficar autônoma
né, com a sua própria mistura, com a sua própria saúde. Se você tem alguma dúvida, usa os óleos Tuts, que são aquelas versões que já vêm já prontas para aplicar, já com óleo de coco fracionado. Eu comecei com os Tuts, eu não comecei fazendo as minhas próprias misturas, porque no início eu ainda era um pouco insegura, tinha que estudar um pouco mais, então eu comecei com a linha Touch, até eu entender a aplicação dos óleos essenciais. São ótimas formas de você começar. O Kit Kits também é uma ótima forma de começar, porque ele também já vem diluidinho, e o kit de emoções, que também já tem em forma touch, é ótimo também para começar nessa parte de uso tópico dos óleos essenciais, tá bom? Gente, a próxima aula a gente vai falar como controlar as emoções de forma natural, a gente vai falar sobre o kit emoções e sobre algumas pesquisas envolvendo o kit das emoções. Então, obrigado, Paty, pelo seu apoio, e também a doutora Gina também, que adora o programa de fidelidade, e o Sandro Lavaiano, sem dúvida, o Sandro Lavaiano é uma coisa impressionante. A Paty falou do melaleuca ter diminuindo a acne no filho dela, de 14 anos, ela está usando o Rolon, que tem ajudado bastante, porque já tem o melaleuca versão touch, o que é ótimo, né, para esses casos. Então, uma das coisas que eu aconselho você a fazer, se tem alguns óleos essenciais que você gostou aqui, já anota, já pergunta para a pessoa que te convidou para essa aula, para que ela possa te ajudar a entender quais são outros benefícios. Às vezes, fala, puxa, o que você está procurando mais? Ou o que você está querendo sentir menos? E agrega a um estilo de vida. O que eu vou fazer com esses óleos pela manhã? E o que eu vou fazer com esses óleos à tarde? E o que eu vou fazer com esses óleos à noite? Se você não consegue ainda ter uma rotina de manter a frequência, então começa pouquinho, começa usando toda manhã. Lembra que eu falei sobre exercícios? Pelo menos 1 minuto de exercícios. Isso também se aplica aos óleos essenciais se você tem dificuldade de tomar medicamento, por exemplo, né? Tem pessoas, eu tenho tanta dificuldade, tenho que fazer isso, tem aquilo. Começa com os óleos essenciais, pouquinho. Então, se você tem uma rotina de tomar café todo dia pela manhã, coloca um óleo essencial que você quer adicionar na sua rotina do lado do seu café. Coloque os óleos essenciais perto de você. Então, por exemplo, óleos essenciais que eu uso com frequência, eu tenho que deixar ele perto de mim. Deep Blue é um óleo essencial que eu uso com muita frequência, porque eu estou trabalhando. Então, às vezes, os meus músculos ficam cansados. Então, se eu só esticar o braço aqui no meio do meu trabalho, eu já tenho Deep Blue na minha mão. Falamos sobre o Deep Blue hoje. Então, uma das coisas muito legais que você pode fazer com o Deep Blue é adicionar o cananga, que é o óleo da convenção, para quem tiver, ou também adicionar o copaíba nele, na própria forma já diluída, é interessantíssimo para você usar durante o dia. Então, se os óleos essenciais estão perto de você enquanto você está fazendo alguma coisa, isso vai facilitar a ação daquele óleo naquele momento, e você começa aos pouquinhos adicionando isso na sua rotina, né? Porque se ele ficar dentro do armário, no lugar dentro da caixinha, fechadinho, isso dificulta a sua ação de uso diário. Então, coloque ele perto de você. É uma das principais dicas que eu aprendi e agora estou repassando para vocês, que vai realmente funcionar para que a gente possa ter essa rotina, tá bom? Vamos lá. Posso usar a mesma quantidade de gotas no meu filho de 14 anos, no caso, para doce? Kellen, você está falando na questão de o Smart Ansassi? Geralmente, para crianças acima de 12 anos, ok, ela já começa a poder usar com mais tranquilidade o uso interno, mas seria interessante você acompanhar, tipo, pequenas doses, tipo uma gotinha na água, verificar né, como aquela criança se sai. Às vezes pode ser uma criança que pode ficar mais agitada por conta disso. A parte fala que estou usando copaíba, olíbano e OnGuard pela manhã, no café, e o complexo vitamínico ômega 3. Eu acho fantástico, é um excelente, você está fazendo uma excelente prevenção, né, um pacote de prevenção, e a sensação que a gente tem é que cada vez mais nós estamos retornando de pessoas falando, puxa, eu não sabia que eu poderia ficar ainda melhor, ou aquilo que eu estava sentindo, eu não estou sentindo mais, eu não consigo explicar, e a ação química ela não consegue explicar, mas ela consegue sentir que aquilo vem daquela nova rotina que ela adicionou. Então comece pouquinho, começa, né, um olhinho, e isso vai fazendo uma diferença, porque você vai agregando a sua rotina diária. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado mesmo.